Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, muito boa noite a todos. Senhor presidente, eu estava nessa manhã lendo uma matéria do jornal Metro sobre a INDEC, o projeto da INDEC em reduzir 45 pontos de radares em Campinas. Me chamou a atenção essa matéria pelos números que foram apresentados nessa reportagem da jornalista Rose. E, segundo a informação jornalística, são 120 a 125 radares fixos. E, com esse projeto, 45 radares seriam desativados. E, então, nós teríamos entre 70 a 80 radares fixos. Mas como eu percebo essas questões? Eu acho também que, na medida em que as pessoas vão sendo conscientizadas do cuidado que deve ter quando passam em determinados locais, num processo de construção cultural correta e também num processo de educação, porque eu acho que nós temos que pensar em medidas de educacionais. E aí sim, obviamente, você pode ir desmontando esses radares que objetivam, na verdade, corrigir o indivíduo que não entende que muitos locais da cidade não pode passar determinada velocidade. E nessa reportagem existem aqui colocado os 5 locais onde mais ocorrem infrações. Obviamente porque tem radar, né? Deve existir outros locais que também ocorrem infrações, mas que não é computado porque não tem radar. Isso que é lamentável, né? Mas a Avenida João Boy do Lope é a campeã, com mais de 63.314 infrações, seguido pelo túnel Joá Penteado. Aliás, a gente sempre tem a impressão que é o túnel Joá Penteado campeão de multas, né, de inflações, mas não é a Avenida João Boy do Lope, que é a campeã, é seguida pelo túnel Joá Penteado. Depois, terceiro lugar, está a Avenida Moraes Salles, o quarto lugar, Líquios da Cunha e, finalmente, o Viaduto Cury. Agora, claro, eu repito que a gente consegue fazer essa amostragem porque ali tem radar. Agora, existem outros locais que, pelo fato de não ter radar, deve existir infrações similares. Mas eu apresentei ano passado, trouxe para essa casa uma discussão sobre a necessidade de projetos em relação ao trânsito, desde o meu primeiro mandato, juntamente com o vereador Josias Leite. Nós trabalhamos a questão da mobilidade nessa casa e eu sei que a INDEC faz um trabalho muito interessante nas escolas para educar as crianças, para construir uma cultura de respeito em relação ao trânsito na nossa cidade. E eu acredito mais nesse tipo de cultura, nesse tipo de trabalho, em que as pessoas sejam conscientes das suas responsabilidades ao dirigir um automóvel. Saibam que existem locais que não permitem determinada velocidade, que vai trazer problema para a sua própria vida, né? A sua própria vida está em risco. E o pior ainda, pessoas inocentes, famílias inteiras têm perdido a vida, sendo ceifadas por irresponsabilidade de pessoas que não têm, eu diria, o senso comum, o bom senso, e insistem ainda em práticas desrespeitosas. Eu vejo assim, quando você está diminuindo, pelo menos teoricamente, talvez, não sei se essa é a leitura correta, mas dá a entender, pelo menos, que naqueles locais já está diminuindo o número de infrações e não há mais necessidade de estar ali fixo aquele radar. E aí seria um bom sinal, porque sinaliza que as pessoas estão entendendo que em muitos locais, como escolas, hospitais, igrejas, etc., instituições, a pessoa tem que diminuir a velocidade porque são locais de grandes concentrações de pessoas e de pedestres. Então, me chamou a atenção essa reportagem, é uma reportagem muito interessante, que seria bom se você puder adquirir esse jornal e fazer essa leitura sobre
essa questão dos radares na cidade de Campinas. E, por sinal, senhor vereador, o senhor foi um dos que trabalhou muito essa questão de radar, o excesso de multa na cidade, né? Eu lembrei também do seu trabalho na última, né? No último mandato. São essas minhas considerações. Muito boa noite a